Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como nascem as ditaduras e sobre como decidem o que é verdade ou mentira. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Há, essencialmente, duas formas de uma democracia se converter em ditadura. A primeira, e mais conhecida, é através de um golpe de Estado, que é quando um indivíduo, normalmente com apoio e respaldo de amplos setores, quase sempre os militares, derrubam um governo legitimamente eleito, impondo no seu lugar um regime ditatorial liderado por ele próprio. Com a outra forma sendo muito mais sutil, quase imperceptível, uma forma tão discreta que quando as pessoas finalmente tomam conhecimento de que estão em uma ditadura, já é tarde demais para se tentar impedir a consolidação do novo regime. Esse processo de erosão da democracia e da sua gradual transformação em ditadura começa sempre à volta de um líder carismático, quase sempre eleito democraticamente e, na maior parte das vezes, defendendo justamente o processo democrático. Foi assim, por exemplo, com Adolf Hitler, que em 1933 alcançou a maioria no parlamento alemão, sendo por isso elevado ao posto de chanceler naquele ano. O primeiro passo que, mais tarde, conduziria a Alemanha à ditadura. Com um líder carismático finalmente no poder, o primeiro passo costuma envolver o aparelhamento do judiciário e, mais uma vez, vemos em Hitler um exemplo disso. Com uma das suas primeiras medidas após chegar ao poder, envolvendo a substituição dos juízes federais alemães, colocando nesses cargos apenas juristas diretamente alinhados com a sua visão política. Em seguida, com o judiciário já aparelhado, o aspirante a ditador começa a atacar o delicado sistema de pesos e contrapesos da democracia. Grande parte das democracias no mundo se baseiam em um sistema de pesos e contrapesos envolvendo três grandes ramos ou poderes. O legislativo, formado por representantes do povo com a missão de elaborar e aprovar leis. O executivo, normalmente a figura do presidente ou do primeiro-ministro, responsável por aplicar essas leis e projetos. E o judiciário, composto por juristas com a importante missão de garantir o cumprimento da Constituição. Esses três poderes precisam estar muito bem balanceados, com nenhum se destacando em relação aos outros. No entanto, como o objetivo do aspirante a ditador não é o de cultivar uma democracia plena, o seu próximo passo envolverá o fortalecimento de um dos poderes, habitualmente aquele mais alinhado com a sua visão política. E assim, o aspirante a ditador, o representante do poder executivo, criará alianças com um dos poderes, normalmente o judiciário, para que juntos possam enfraquecer o outro poder, composto por representantes eleitos pelo povo. E paralelo a tudo isso, o futuro ditador deverá manter sempre um forte controle sobre a mídia e as informações que circulam para que apenas a sua visão política particular tenha destaque e alcance nacional. Algo relativamente fácil de ser alcançado através da criação de canais estatais de comunicação ou através do financiamento de canais privados. E assim, com o judiciário aparelhado, o legislativo enfraquecido e os meios de comunicação trabalhando integralmente ao seu serviço, o próximo passo envolve a concentração de poder, seja diretamente nas mãos do aspirante a ditador ou nas mãos de aliados. Isso pode ser alcançado de forma radical, como, por exemplo, a extensão do mandado presidencial ou a extinção de leis que limitam mandados. Que foi exatamente o que Vladimir Putin fez em 2018, quando, no cargo de presidente, aprovou uma lei que lhe permitirá manter-se na presidência da Rússia até 2036. E, tão importante quanto isso tudo que descrevi aqui, há o culto e a glorificação do aspirante a ditador, que, graças ao controle das mídias, se apresentará à população como um salvador.
Outro ponto essencial para o nascimento de uma ditadura é a exploração de crises naturais, reais ou fabricadas. E, mais uma vez, podemos encontrar um exemplo disso em Hitler, quando o Reichstag foi incendiado em março de 1933, apenas 2 meses após ter assumido o posto de chanceler. O incêndio do Reichstag foi explorado à exaustão, atuando como um elemento catalisador e o principal argumento que usou para forçar a aprovação de uma lei que lhe deu poderes extraordinários que abriram as portas para a imposição da ditadura no país. E assim, de forma lenta, quase imperceptível, uma democracia se converte em ditadura, o que nos leva ao segundo ponto: como uma ditadura decide o que é verdade ou mentira e como isso é imposto à sociedade. Como descrevi aqui, o processo gradual de transformação de democracia em ditadura envolve o controle completo sobre as mídias e o estabelecimento de uma gigantesca e poderosa máquina de propaganda. Exatamente como aconteceu na Alemanha nos anos 30 e 40 através da máquina de propaganda de Goebbels. E exatamente como acontece hoje na Rússia, com Vladimir Putin controlando aquela que é vista como a maior e mais poderosa máquina de propaganda de todo o planeta. Com a mídia sob controle e com uma grande máquina de propaganda à disposição, o aspirante a ditador pode repetir à exaustão os seus mantras, convertendo mentiras ou meias-verdades em verdades absolutas, ao mesmo tempo em que classifica os descrentes como traidores. Outro elemento importante nisso é o judiciário, o ramo que, como referi há pouco, costuma ser o elegido para apoiar os ditadores, com o judiciário se encarregando de aprovar leis duras para combater a divulgação daquilo que o governo considera mentira, as tão conhecidas fake news, que é exatamente aquilo que a Rússia está fazendo nesse momento, com o judiciário russo, controlado diretamente por Putin, aprovando leis duríssimas que incluem penas de prisão de mais de 10 anos para quem divulgar informações classificadas como falsas pelo governo. Na Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, também vemos isso, com o judiciário venezuelano totalmente controlado por Maduro, se encarregando de garantir que todo aquele que divulgar fake news sofrerá graves penalizações legais. E, finalmente, há o processo de perpetuação no poder, com o ditador afastando seus principais concorrentes, seja de forma violenta, através de prisões ou assassinatos, ou de forma sutil e supostamente legal, que é exatamente o que está acontecendo agora na Rússia, com Vladimir Putin disputando eleições presidenciais apenas contra candidatos que ele próprio aprovou, e também na Venezuela, com Nicolás Maduro seguindo a prática de Putin, afastando seus principais concorrentes da corrida presidencial. E assim, sem quase nos apercebermos, democracias se convertem em ditaduras e mentiras, contadas 1000 vezes, se convertem em verdades absolutas. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.